Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, podemos então dar início à nossa reunião. Então, muito boa tarde a todos. Vamos estar dando início então à nossa sessão ordinária de número 10/2022. Hoje é 15 de março de 2022, são 14 horas. A reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta, apreciação da minuta da ata de número 09/2022. Eu pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo com a ata. Aprovada, presidente. Aprovado, sobre. Aprovado. Muito obrigado, também aprovo. Então, a ata está aprovada, a ata de número 09/2022. Eu peço só se todos puderem desligar o... Tá, obrigado. Bom, matérias. Nós temos agora a análise do processo de número 0009-16-3900/21-7, que trata da comprovação de capacidade econômico-financeira da Corsan. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Passo de imediato a palavra para o conselheiro relator, conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que possa apresentar o seu relatório. Boa tarde a todos. Item 1 do relatório. Trata o presente expediente de comprovação da capacidade econômica financeira da Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, para o cumprimento das metas de universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário, como estabelece a Lei Federal número 11.445/2007 e o Decreto Federal número 10.710/2021. O processo foi iniciado pela Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros da AGERGS em 5 de julho de 2021 para tratar do referido decreto, que regulamenta o artigo 10b da lei, estabelecendo metodologia para a comprovação da capacidade econômica e financeira com vistas a viabilizar o cumprimento das metas de universalização previstas no artigo 11º-B da mesma lei, considerando os contratos regulares em vigor. Em resposta a questionamento da Diretoria-Geral da AGERGS, a Corsan informa que, sob os procedimentos adotados ou programados para o cumprimento das obrigações decorrentes da promulgação do decreto, pretenderá se valer da disposição do artigo 22 do citado diploma, capacidade presumida em caso de desestatização. Caso a proposta de privatização que o acionista manifestou interesse em realizar seja aprovada pelo Poder Legislativo do Estado. Contudo, de modo a evitar eventuais questionamentos e visando a máxima cautela, deverá ainda submeter à agência o plano por município e a respectiva comprovação da capacidade econômica e financeira pelo grupo econômico, nos termos determinados pelo normativo em comento e em observação aos prazos lá previstos. Em 1º de setembro de 2021, a Diretoria de Tarifas emite a informação número 100/2021-DT, contendo as verificações dos referenciais mínimos dos indicadores econômico-financeiros da companhia, primeira etapa de avaliação. Segundo o decreto, a avaliação da capacidade econômico-financeira será feita pela entidade reguladora em 2 etapas sucessivas. Abre aspas. Artigo 4º. Inciso 1º. Na primeira etapa será analisado o cumprimento de índices referenciais mínimos dos indicadores econômico-financeiros e, na segunda etapa, será analisada a adequação dos estudos de viabilidade do plano de captação. Parágrafo único. A não comprovação do prestador na primeira etapa dispensa a análise referente à etapa seguinte. Artigo 5º. Para aprovação na primeira etapa, o prestador deverá comprovar que os indicadores econômico-financeiros do grupo econômico a que pertence atendam os seguintes referenciais mínimos. Inciso 1º, índice de margem líquida sem depreciação de amortização superior a 0. Inciso 2º, índice de grau de endividamento inferior ou igual a 1. Inciso 3º, índice de retorno sobre patrimônio líquido superior a 0. E, inciso 4º, índice de suficiência de caixa superior a 1. Parágrafo 1º. A verificação do atendimento aos índices que trata o caput será feita por meio da análise das demonstrações contábeis consolidadas
do grupo econômico a que pertence o prestador, elaboradas segundo as normas contábeis aplicáveis, referente aos últimos 5 exercícios financeiros já exigíveis e devidamente auditados. Fecha aspas. Da análise efetuada, a diretoria de tarifas concluiu pelo atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos e recomenda, abre aspas, 1. Que seja decidido sobre a capacidade econômica financeira do prestador de serviço do que tange a primeira etapa, dando cumprimento dos índices referenciais mínimos. 2. Dar andamento na segunda etapa, na qual será analisada a adequação dos estudos de viabilidade e do plano de captação. 3. Que o Conselho Superior emita resolução decisória sobre o tema previsto no artigo 15º. Fecha aspas. Em 19 de outubro de 2021, a Diretoria de Assuntos Jurídicos, mediante a informação número 142/2021 DJ, aponta que a avaliação da capacidade econômica financeira da Corsan está inserida na previsão de aditamento dos contratos de programa em vigor, que deverá ocorrer até 31 de março de 2022, para o fim da inserção, dentre outros dispositivos, das novas metas de universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário, o que constitui condição para a continuidade dos contratos. Para isso, a Lei número 11.445/07, com as alterações da Lei número 14.026/20, estabeleceu no artigo 10b que os contratos em vigor de programa ou de concessão, aditivos e renovações estão condicionados à comprovação da capacidade econômica financeira da contratada, por recursos próprios ou de terceiros, mediante metodologia definida em regulamento, que veio a ser estabelecido no decreto número 10.710, de 31 de maio de 2021. O decreto estabelece desafios relevantes para as prestadoras de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como para as agências subnacionais que ficaram responsáveis pela avaliação da capacidade econômica e financeira da empresa em tempo exíguo. Esse exame, que na segunda etapa envolve grande demanda para as agências, pois exige a análise de cada contrato firmado pela prestadora com os municípios, bem como o de uma série de documentos elencados no artigo 11º do decreto. Assim, compete às agências decidir definitivamente até 31 de março de 2022 sobre a capacidade econômico-financeira e, consequentemente, sobre a regularidade ou não dos contratos, sob pena de tais ajustes serem considerados irregulares, como dispõe o artigo 20º caput. Conclui considerando que não é cabível a decisão do Conselho Superior acerca do atendimento dos índices integrantes da primeira etapa do exame, quer por não haver previsão regulamentar, quer porque não houve até aquele momento requerimento da Corsan à AGERGS. Contudo, aponta indispensável diálogo prévio com a Corsan acerca dos procedimentos que pretende adotar, pois se reflete no prazo para a apresentação dos requerimentos, nos documentos que serão apresentados e examinados pela agência e, ao final, na decisão do Conselho Superior. Em 31 de dezembro de 2021, a Corsan protocola o ofício número 1771/2021 GT, com o requerimento de comprovação da capacidade econômica financeira considerados os contratos regulares em vigor, anexando a documentação exigida nos termos do Decreto Federal número 10.710, de 31 de maio de 2021. Em 10 de janeiro de 2022, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura protocola o ofício SEMA número 019/2022. Por esta correspondência, o Estado do Rio Grande do Sul, controlador da Corsan, apresenta requerimento para a análise e ateste da capacidade econômico-financeira da sociedade de economia mista nos termos do artigo 22 do Decreto Federal. Refere que a metodologia pode ser comprovada de modo ordinário ou ser presumida, para o caso da empresa estatal estar submetida a processo de desestatização, como é o caso da Corsan, e que a companhia já encaminhou a esta agência toda a documentação exigida, anexa os documentos que atestam a capacidade econômica financeira presumida, dentre eles: a minuta do prospecto preliminar de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Corsan e demais documentos que comprovem os atos necessários à desestatização. B. A Lei Estadual número 15.708/2021, que autoriza o Poder Executivo do Estado a promover as medidas de desestatização.
C. Projeto de lei que trata da regionalização do saneamento básico, criando 2 unidades regionais de saneamento básico, uma composta pelos municípios que mantêm contratos de programas vigentes. D. Refere que os aditivos aos contratos feitos que dão conta do atendimento às metas de universalização pelos contratos de concessão que substituirão os contratos de programa já foram encaminhados à agência. Em 11 de fevereiro de 2022, atendendo demanda de informações complementares da Diretoria Jurídica da Agergs, a Corsan declara, mediante o ofício número 103/2021-GP, estar executando as ações preconizadas no sentido de promover a realização de oferta pública de ações da companhia. Destaca a contratação conjunta entre os estados do Rio Grande do Sul e Corsan, com o BNDES, para a prestação do serviço de assessoria técnica no processo de implementação do projeto de desestatização. Derivado desse objeto, o banco atuou um comitê de seleção para a contratação de instituições financeiras visando a estruturação e coordenação do processo de oferta pública inicial das ações. Adicionalmente, a Corsan efetivou a contratação de serviços técnicos de assessoria jurídica especializada. Desses procedimentos resultou o prospecto preliminar arquivado junto à Comissão de Valores Imobiliários, CVM, encaminhados a essa Agergs. Em que pese tenha havido a postergação da oferta pública de ações nos termos de fato relevante divulgado pela companhia em 25 de 1 de 2022 e nada houve prejuízo contra a atribuição conferida aos bancos coordenadores da oferta e aos assessores jurídicos, assim como o mandato concedido ao BNDES para atuar como assessor da operação, seguindo a companhia e seu acionista controlador com os procedimentos para realizar a desestatização no prazo de que trata o artigo 22 do Decreto Federal número 10.710/2021. Anexa documentos correspondentes. Em 3 de março de 2022, a Diretoria de Qualidade de Serviços da Agergs emite a informação número 20/2022-DQ com o objetivo de subsidiar a diretoria de tarifas com um panorama por municípios regulados atendidos pela Corsan da composição de soluções individuais e coletivas de esgotamento sanitário, o que permitirá estimar os investimentos necessários para a universalização dos serviços em ambos os cenários propostos. O foco da análise foi o esgotamento sanitário, uma vez que, em termos de abastecimento de água, os indicadores de qualidade apontam para um atendimento satisfatório, salvo situações pontuais que podem vir a serem analisados posteriormente. No cenário 1, foram utilizadas as informações apresentadas no Plano Estadual de Saneamento do Rio Grande do Sul, cuja elaboração ainda se encontra em andamento. Levou-se em conta a utilização de soluções individuais, seguindo os percentuais apresentados na tabela abaixo. No que se refere à universalização do esgotamento sanitário, considera-se que o percentual remanescente será atendido por sistema coletivo. Apresenta a tabela. No cenário 2, foram utilizadas as simulações preliminares apresentadas pela Corsan, as quais representam contribuições da companhia ao próprio Planesan. Apresenta tabelas. Com base nos 2 cenários supracitados, elaborou a planilha que apresenta as informações compiladas por municípios relativas aos parâmetros utilizados pelo Planesan e pela Corsan na elaboração de sua proposta, bem como as implicações de cada cenário na universalização do esgotamento sanitário no âmbito dos municípios regulados pela Agergs. Demonstra que percentuais de atendimento por soluções individuais ou coletivas nos cenários propostos, em grande parte dos municípios regulados, são diferentes. Considerando os 285 municípios regulados pela Agergs, em 161 há um alinhamento entre os cenários, já em 124 apresentam resultados divergentes. Dos resultados, obteve-se também o percentual da população com solução individual, nos 2 cenários, considerando somente a população urbana dos municípios regulados pela Agergs. A tabela a seguir apresenta esses resultados, levando como referência o valor da população urbana total regulada pela Agergs de 5.035.452 habitantes. Apresenta a tabela. Por fim, ressalta que os cenários elaborados são somente ilustrativos,
com o objetivo de contribuir para uma análise macro da capacidade econômica financeira da companhia, a implementação das soluções individuais de esgotamento sanitários nos municípios, em qualquer percentual, depende da aprovação da adoção desse tipo de solução pelo município, no atendimento aos requisitos dos órgãos ambientais competentes, entre outros critérios a serem avaliados caso a caso. Quanto às metas de universalização, foram consideradas como determina o artigo 11d da Lei número 11.445/2007, atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta de tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. A Diretoria de Tarifas emite a informação número 19/2021-DT com a verificação da comprovação da capacidade econômica e financeira da Corsan. Faz uma revisão do arcabouço legal, onde expõe que o artigo 22 do decreto número 10.710/2021 explicita as condições para comprovação da capacidade econômica financeira presumida. Abre aspas. Artigo 22. Caso sejam submetidos a processo de desestatização, empresas públicas ou sociedade economia mista estaduais e distritais que prestem serviços públicos de abastecimento de água potável ou de esgotamento sanitário, com base em contrato de programa celebrado nos termos do disposto na Lei número 11.107 de 2005, terão sua capacidade econômica financeira presumida, desde que atendido às seguintes condições. Inciso primeiro, apresentação de requerimento pelo controlador até dia 31 de janeiro de 2022 às entidades reguladoras competentes para decidir sobre a capacidade econômica financeira da empresa pública ou sociedade de economia mista, acompanhando de comprovação da contratação dos estudos e dos atos necessários à desestatização junto à instituição financeira com mandato para venda em caso de viabilidade econômica da operação. Segundo, autorização legislativa geral ou específica para desestatização até 31 de dezembro de 2022. Terceiro, atendimento às metas de universalização pelos contratos de concessão que substituirão os contratos de programa para prestação de serviços públicos de abastecimento de água potável ou de esgotamento sanitário a serem celebrados em conjunto com a desestatização. Inciso 4. Realização do processo de desestatização de modo compatível com as estruturas de prestação regionalizadas, nos termos do disposto no inciso 6º do caput do artigo 3º da Lei número 11.445 de 2017. E, inciso 5º, conclusão da desestatização até 31 de março de 2024. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não impede que as empresas públicas e sociedade de economia mista que tratam o caput comprovem sua capacidade econômica financeira nos termos do dispositivo desse decreto. Parágrafo 2º. Ressalvada a possibilidade de comprovação da capacidade econômica financeira nos termos do disposto no parágrafo 1º, o desatendimento de quaisquer das condições estabelecidas no caput ensejará a perda dos efeitos da presunção relativa e o reconhecimento da ausência de capacidade econômica financeira da respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, o prestador que não tiver observado o prazo para apresentação do requerimento previsto no artigo 10 não terá nova oportunidade para demonstrar sua capacidade econômica financeira. Ressalta que os documentos e as informações objeto do presente processo foram fornecidos pela própria Corsan, sendo essa responsável pela veracidade e confiabilidade das informações prestadas e que as informações encaminhadas pela companhia foram submetidas à análise prévia das duas etapas discriminadas no artigo 4º. Pela empresa de auditoria e independência, Audilink Auditores e Consultores, na primeira etapa, e pela certificadora independente Álvarez e Marçal Consultoria em Engenharia, na segunda etapa, em observação aos incisos 5º e 8º do artigo 11º do decreto. Apresenta análise do atendimento aos índices referenciais mínimos da primeira etapa, onde demonstra que os valores das medidas calculadas estão adequados às metas, atendendo os parâmetros previstos e possibilitando a avaliação da segunda etapa.
Na análise da adequação da segunda etapa, refere que a Corsan, com apoio da certificadora independente, que auxiliou no desenvolvimento do modelo e do fluxo de caixa consolidado projetado, assim como os fluxos de caixa projetados por município, conforme estabelece o decreto número 10.710/2021, as projeções foram feitas a partir de 2022 até o ano de 2062. Esse prazo foi previsto em função do contrato de programa mais longo vigente atualmente, que é com o município de Ijuí, e foi utilizado um WACC de 8,23% ao ano, que é condizente com a média apurada no mercado para outros prestadores de serviços de água e esgoto, apresentando os demais critérios utilizados e, após as análises, conclui que os estudos de viabilidade do plano de captação estão adequados. A adequação é condicionada ao IPO e a captação junto ao BNDES e a emissão de debêntures incentivadas e a verificação dos custos e despesas projetadas. Caso não ocorra a materialização das condições supracitadas, haverá comprometimento da capacidade econômica financeira da prestadora e da análise apresentada. Quanto ao percentual atendido por solução individual de esgotamento sanitário, refere que, de acordo com o proposto pela Corsan, é de 38,21%. O levantamento efetuado pela Diretoria de Qualidade, complementado pela Diretoria de Tarifas, estima a capacidade econômica e financeira da Corsan com a adoção do percentual recomendado pelo Plano SAB para atendimento das soluções individuais, havendo uma diferença de 10,2% entre os dois. Conclui que a diferença entre as duas projeções da CAPEX é inferior ao VBL, o que denota a capacidade econômica financeira da prestadora, mesmo adotando os percentuais de coberturas definidos pelo Plano SAB. Apresenta, por fim, a análise do anexo 2, anexo tarifário, que compõe as minutas dos termos aditivos e dos termos re-ratificados, que, inclusive, já foram assinados por 74 municípios. Sobre esse ponto, ressalto que o decreto número 10.710/2021 determina que os aditivos somente deverão ser firmados após a comprovação da capacidade econômica e financeira. Assim, considera os termos de re-ratificação já assinados como simples anuência, descritas no inciso 2º do artigo 11º. Reproduz as cláusulas do anexo tarifário com os apontamentos em que há necessidade de readequação. Salienta que devem ser realizadas as adequações apontadas em todas as minutas de termos aditivos e nos termos de re-ratificação, uma vez que as alterações apresentadas constituem invasão das competências regulatórias dessa agência. Refere ainda a revisão tarifária ordinária de 2029, a qual considerou apenas a alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido no cálculo do WACC. Com a abertura do capital e a perda de unidade tributária, há que se readequar o cálculo da atual conjuntura e capacidade econômica e financeira da Corsan. Entende que deve haver a devida atualização dos patamares legais em revisão tarifária extraordinária que sucederão ao IPO. Diante do exposto, quanto aos aspectos econômico-financeiros, conclui. 1. Considerando as premissas e a ocorrência de eventos prospectivos utilizados como base dos estudos e documentos fornecidos pela Corsan, entende que houve a comprovação de sua capacidade econômico-financeira nos termos do artigo 4º do decreto número 10.710/2021. 2. Considerando que há necessidade de adequação das minutas em termos aditivos e nos termos de re-ratificação, sugere que a informação elaborada seja encaminhada aos municípios conveniados com a AGERGS e a Corsan, juntamente com a decisão do Conselho Superior da AGERGS para a ciência e retificação. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, na informação número 44/2022, apresenta uma revisão detalhada da legislação sobre o tema e suas implicações. Observa que a Lei número 11.445/2007 vedou a prestação dos serviços de saneamento básico mediante a celebração de novos contratos de programa, mantendo-se os contratos regulares até seu termo final, desde que com as novas metas. Contudo,
no âmbito da desestatização das empresas estatais, a possibilidade de prorrogação da vigência desse contrato está prevista no artigo 14º da Lei número 14.026/2008. Portanto, nessa específica hipótese, o contrato de programa, que será substituído por contrato de concessão por ocasião da desestatização, poderá ser prorrogado para a inclusão das metas com a anuência dos municípios. Essa anuência será presumida caso os titulares do serviço não se manifestem no prazo de 180 dias contados da apresentação da minuta dos novos contratos. Observa que, conforme dispõe o artigo 9º, parágrafo 1º do decreto, o prestador deverá apresentar o fluxo de caixa para a prestação regionalizada e o fluxo de caixa de cada contrato regular dos municípios integrantes da estrutura. Além disso, a sociedade de propósito específico deverá ser constituída até 31 de dezembro de 2022. Quanto ao exame jurídico que compete à diretoria, os documentos examinados são os seguintes: contratos regulares em vigor e aditivos, minutas do termo aditivo para inclusão das metas e a declaração de anuência do titular. Refere que o artigo 22º do decreto menciona expressamente a possibilidade da presunção da capacidade econômica e financeira das empresas em processo de desestatização, que é o caso da Corsã. Quanto à legislação estadual, reporta-se ao processo de desestatização da companhia que resultou na aprovação das leis número 15.708/2021 e 15.795/2022. A lei número 15.795/2022 cria as unidades regionais de saneamento básico, que constitui uma das modalidades de prestação regionalizada do serviço. Esse diploma legal estabelece ainda questões relacionadas à finalidade e às competências da URSB, planos regionais e municipais, criação e atribuições da estrutura de governança, regulação e sustentabilidade econômica financeira. E, especificamente nesse aspecto, observa que o diploma contraria a Lei Federal número 11.445/07, ao atribuir competências para a estrutura de governança decidir sobre os parâmetros tarifários e sobre os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, como dispõe os artigos 6º, parágrafo 2º e artigo 7º, parágrafo 3º, inciso 6º, respectivamente. Portanto, a alteração da lei estadual nesses dispositivos é necessária para evitar, no mínimo, a dubiedade que pode promover interpretações variáveis segundo interesses políticos, em prejuízo a um dos pilares da legislação nacional, que é a sustentabilidade econômica financeira dos serviços. Para a apreciação jurídica da matéria, com relação à comprovação da capacidade econômica financeira efetiva da Corsã, que consiste fundamentalmente nas minutas dos contratos de programa, é preciso fixar a competência da AGERGS para o exame desses documentos, uma vez que também abrange municípios que delegaram a regulação a agências municipais e regionais. Logo, a AGERGS não deverá manifestar-se em relação aos municípios regulados por outras agências reguladoras, ainda que os municípios integrem o mesmo agrupamento das prestações regionalizadas. Portanto, para a decisão válida da AGERGS, deverão ser excluídos da análise da capacidade econômica e financeira da companhia os municípios que não têm convênio com a agência, cabendo à ANA resolver sobre a eventual divergência de entendimento entre agências reguladoras. A metodologia utilizada para análise das minutas de aditivo foi o exame da minuta do município de Passo Fundo, que deu anuência para o aditamento e constitui escolha aleatória da diretoria, desvinculada de qualquer outro aspecto específico. A análise feita para esse município servirá de padrão para o exame das minutas de aditivo dos demais municípios, sem prejuízo do tratamento jurídico de eventual especificidade. Cabe ressaltar que, ao contrário do que dispõe o artigo 10b da Lei número 11.445/07 e o decreto número 10.710/21, bem como a cartilha elaborada pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, ANA, para o cumprimento do referido decreto, 74 municípios já firmaram aditivos aos contratos de programa antes da comprovação da capacidade econômica financeira. Todavia, para fins de comprovação da capacidade econômica financeira, em especial a análise das minutas dos contratos, considerou-se o aditivo assinado
como a anuência do titular às metas de universalização. Tal entendimento visa a prestigiar a finalidade do ato e o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que a anuência do município em relação às metas integra o aditivo assinado. Diversos documentos juntados a esse processo administrativo foram buscados pela agência em páginas eletrônicas de consultorias contratadas pela companhia, sem o encaminhamento formal à agência, que seria recomendável. Não somente porque o ônus da instrução do processo é integralmente da Corsan, mas como forma de cooperação com a agência reguladora conveniada com 288 municípios atendidos pela Corsan. A diretoria apresenta a descrição das cláusulas das minutas nos termos aditivos que exigem correções ou recomendações de adequação, bem como as cláusulas do contrato de programa, que também exigem alterações em face das modificações da lei número 11.445/07, verificadas ao longo de 15 anos de regulação desses contratos, com o objetivo de subsidiar os municípios conveniados com a AGERGS no exame das minutas. Para os municípios de Gramado, Piratini e Vila Nova do Sul, faz observações específicas sobre os contratos vigentes, sugerindo que sejam oficiados para a manifestação. Por fim, diante do exposto quanto aos aspectos jurídicos, opina por 1. Reconhecimento do atendimento do artigo 22, inciso 1º, 2º e 4º do decreto número 10.710/2021 pela Corsan. Encaminhamento do presente parecer junto à decisão do Conselho Superior da AGERGS, bem como dos pareceres das demais diretorias a todos os municípios conveniados com a agência e para a Corsan, com o entendimento que os aditivos devam observar os apontamentos ora realizados para sua assinatura, visando a plena conformidade com a legislação, sem prejuízo da adoção das recomendações apresentadas por essa diretoria. Terceiro, encaminhamento desse parecer para a FAMUR, SEMA e Tribunal de Contas do Estado, uma vez que esse órgão também está examinando o processo de desestatização da companhia. Quarto, disponibilização dos pareceres técnicos no site da AGERGS para o conhecimento geral dos municípios e demais interessados, ampliando a transparência da regulação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Quinto, encaminhamento de ofício específico aos municípios conveniados, lembrando sobre o prazo para anuência aos aditivos, sob pena da respectiva presunção, bem como sobre a competência da AGERGS para a homologação dos aditivos após a assinatura das partes, conforme previsão do convênio de delegação da regulação. Sexto, encaminhamento de ofício específico para os municípios de Gramado e Vila Nova do Sul para a manifestação no prazo de 10 dias sobre as observações dessa diretoria aos contratos de concessão firmados com a Corsan e ao município de Piratini sobre o contrato de programa que não prevê os serviços de esgotamento sanitário. Em 7 de março de 2022, mediante a informação número 22/2022 de que a Diretoria de Qualidade manifesta-se contra a proposta dos termos aditivos aos contratos de programa que a Corsan vem firmando com os municípios e destaca o papel dos planos de parcelamento básico, os PMSB. Os contratos de programa originais, que datam da promulgação da Lei nº 11.445/07, já estabeleciam que os investimentos em esgotamento sanitário seriam compatíveis com os planos. O advento do novo marco regulatório, representado pela Lei nº 14.026/20, não só ratificou esta cláusula, como tornou a existência dos planos de saneamento básico condição de validade dos contratos, sejam eles de programa ou de concessão. Em relação à minuta de termo aditivo, é prematuro fixar que o anexo CAPEX estabeleça as obras de investimento de capital que serão realizadas pela Corsan para a redução de perdas na distribuição de água tratada, bem como a melhoria da qualidade na prestação de serviço, e de eficiência e de uso racional da água, do uso de energia e de outros recursos naturais, do reuso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas da chuva. A norma de referência, ANA, número 2, traz no parágrafo 2º do artigo 5º que essas metas serão objeto de norma específica a ser editada pela ANA, devendo, portanto, haver a supressão da subcláusula primeira
da cláusula 42, os itens das alíneas B a G. Também refere que a subcláusula 4ª da cláusula 43 do aditivo deve ser suprimida, pois tira a prerrogativa estabelecida em lei de que cabe ao município a formulação da política pública de saneamento básico. Destaca ainda que na minuta não consta um instrumento fundamental das boas práticas de regulação denominada matriz de risco. A existência dessa matriz é condição de validade dos contratos de delegação de serviços públicos de saneamento básico, conforme dispõe o inciso 4º do artigo 10º-A da Lei nº 11.445/07. Assim, recomenda que seja adequada a cláusula 43 e opina pela inserção, sob pena de nulidade do contrato, de cláusulas discriminando a repartição de risco entre as partes, incluindo os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou área econômica extraordinária. Conclui acrescentando os seguintes pontos. Sobre a comprovação da capacidade econômica financeira, 2 pontos. Avalia que a Corsan apresentou propostas com metas para os indicadores de universalização em conformidade com o estabelecido no artigo 11b da Lei Federal número 11.445/07, para os municípios conveniados com a AGERGS. Essa avaliação não implica a concordância da diretoria com a proposta da Corsan, visto que a informação número 20/2021 da DQ menciona estudos que recomendam uma cobertura com rede coletora de esgoto sanitário mais expressiva. Todavia, a decisão cabe a cada município e deve estar expressa no Plano Municipal de Saneamento Básico. Sobre os planos de saneamento básico, 2 pontos. Entende que os municípios têm a obrigação de formular a respectiva política pública de saneamento básico através da elaboração de planos de saneamento básico nos termos da lei, bem como estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados a serem obrigatoriamente observados na execução dos serviços prestados de forma direta ou por concessão. A diretoria-geral acolhe integralmente as informações finais das diretorias técnicas e encaminha o processo ao Conselho Superior para deliberação. Destaca que a matéria foi objeto de intenso e competente trabalho por parte da área técnica, considerando os prazos extremamente exíguos legalmente estabelecidos, bem como o volume de documentos a serem examinados. O resumo do contido nos pareceres técnicos conclui por haver a comprovação da capacidade econômica e financeira da Corsan, bem como apontam para a necessidade de serem feitos ajustes nas minutas de aditivos aos contratos de programa. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Em princípio, não está previsto manifestações, mas eu pergunto, Eleonora, não temos ninguém, né? Ok. Então, em função disso, eu devolvo a palavra já de imediato para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que ele possa, então, apresentar as justificativas de seu voto. Item 2, fundamentação. A AGERGS atua na área de saneamento por previsão expressa na Lei Estadual número 10.931/97 e por delegação dos municípios mediante convênios específicos firmados com a agência. A Lei Federal número 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, também exige a atuação de órgão regulador definido especificamente diversas atribuições. Conforme relatado, dispõe o artigo 10b da lei. Abre aspas. Artigo 10b. Os contratos em vigor, incluídos aditivos e renovações autorizados nos termos desta lei, bem como aqueles provenientes de licitação para prestação ou concessão dos serviços públicos de saneamento básico, estarão condicionados à comprovação da capacidade econômica e financeira da contratada por recursos próprios ou por contratação de dívida, com vistas a viabilizar a universalização dos serviços na área licitada até 31 de dezembro de 2033, no termos do parágrafo 2º do artigo 11b desta lei. Parágrafo único. A metodologia para a comprovação da capacidade econômica e financeira da contratada será regulamentada por decreto do Poder Executivo no prazo de 90 dias. Artigo 11b. Os contratos de prestação
dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência de abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento. Parágrafo 1º. Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput desse artigo terão até 31 de março de 2022 para viabilizar esta inclusão. A fim de regulamentar o disposto no artigo 10b, em 31 de maio de 2021, foi editado o decreto número 10.710, estabelecendo a metodologia para a comprovação da capacidade econômica financeira dos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água potável ou de esgotamento sanitário, considerados os contratos regulares em vigor, com vistas a viabilizar o cumprimento das metas de universalização previstas. Assim sendo, é dever da Companhia Rio Grandense Saneamento, Corsan, comprovar a capacidade econômica e financeira que viabiliza a universalização dos serviços nos termos dispostos, sendo esse o objeto do presente expediente. A metodologia da avaliação e os requisitos para a comprovação da capacidade estão claramente estabelecidos no decreto, conforme relatado, cabendo à entidade reguladora competente decidir sobre a capacidade econômica e financeira do prestador de serviço. Já o descrito no artigo 22º do decreto menciona expressamente a possibilidade da presunção da capacidade econômica e financeira às empresas em processo de desassociação, como é o caso interno. Conforme destaca a Diretoria de Assuntos Jurídicos, a referida presunção requer a comprovação de alguns requisitos no momento presente, como o requerimento do controlador à agência e a comprovação de contratação de estudos para desestatização, e requisito cujo atendimento será diferido, com a conclusão da desestatização até 31 de março de 2024. Contudo, comprovados os requisitos passíveis de atendimento até a data de 31 de janeiro de 2022, a presunção será reconhecida pela agência reguladora para fins de inclusão das metas dos contratos e prosseguimento do processo de desestatização. As análises detalhadas efetuadas pela diretoria técnica da GERGS, que resultaram das informações número 19/2022 DT, informação número 44/2022 DJ, informação número 20/2022 DQ e informação número 22/2022 DQ, a quais me reporto, atestam a comprovação da capacidade econômica financeira presumida requerida para a Corsan. No entanto, aponto a necessidade de ajustes nas minutas de aditivo aos contratos de programas existentes. A informação número 44/2022 DJ esclarece que o decreto número 10.710/21 deixa clara a finalidade do aditamento quanto à inclusão das novas metas. Artigo 3º. A comprovação da capacidade econômico-financeira de que trata esse decreto terá por objetivo assegurar que os prestadores de serviços públicos de abastecimento de água potável ou de esgotamento sanitário tenham capacidade para cumprir as metas de universalização. Importante referir a ressalva da Diretoria de Qualidade do Serviço de que a adoção e implementação das soluções individuais de esgotamento sanitário nos municípios, em qualquer percentual, depende da aprovação de cada município, além do atendimento aos requisitos dos órgãos ambientais competentes, entre outros critérios. E, ainda, que os planos de saneamento básico são condições de validade dos contratos de prestação dos serviços. Cabe ainda citar que, segundo analisado pela área técnica da GERGS, a Corsan tem capacidade econômico-financeira para reduzir o percentual proposto de solução individual para alcançar os percentuais de cobertura definidos pelo Plano SAB. Por fim, destaca-se a conclusão final apontada pela Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros. 1. Considerando as premissas e a ocorrência dos eventos prospectivos utilizados como base nos estudos e documentos fornecidos pela Corsan, entende-se que houve a comprovação de sua capacidade econômico-financeira nos termos do artigo 4º do decreto número 10.710/2021. E 2.
considerando que há necessidade de adequação das minutas dos termos aditivos, dos termos de reclasificação, sugere que a informação elaborada seja encaminhada aos municípios conveniados com a agência e a Corsan, juntamente com a decisão do Conselho Superior Argex para a ciência e retificação. Diante de todo o exposto, voto por 1. Atestar a comprovação da capacidade econômica financeira da Companhia Rio Grandense de Saneamento, S.A., Corsan, com vistas a viabilizar a universalização dos serviços públicos de saneamento básico nos termos do decreto número 10.710/2021, da lei número 11.445/2007 e das informações número 19/2022-DT, 20/2022-DQ, 22/2022-DQ e número 44/2022-DJ. 2. Encaminhar cópia do presente expediente para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, conforme disposto no artigo 17º do decreto número 10.710/2021. 3. Dar conhecimento da presente decisão aos municípios conveniados com a AGERGS. 4. Determinar o encaminhamento dos pareceres das áreas técnicas da AGERGS citados no item 1 a todos os municípios conveniados e à Corsan, para que os aditivos aos contratos de programa observem os apontamentos realizados e o prazo para a anuência, recordando a competência dessa agência para a homologação dos mesmos após a assinatura das partes. 5º, oficiar os municípios de Gramado e Vila Nova do Sul para manifestação no prazo de 10 dias sobre as observações da Diretoria de Assuntos Jurídicos, informação número 44/2022-DJ, quanto aos contratos de concessão firmados com a Corsan, e ao município de Piratini quanto ao contrato de programa que não prevê o serviço de esgotamento sanitário. 6º, determinar o encaminhamento dos pareceres citados ao item 1 à Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, SEMA, e Tribunal de Contas do Estado, TCE. 7º, disponibilizar no site da AGERGS os pareceres citados no item 1, assim como a presente resolução. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Passa a palavra ao conselheiro Luiz Henrique Mangion, que é o conselheiro revisor do processo. Item 4 da revisão. Conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirma sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto a minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado, conselheiro Mangion. Passamos para a parte dos debates. Eu pergunto ao conselheiro Alexandre Porce se tem algum comentário. Eu não tenho nenhum comentário, presidente. Obrigado. Bom, eu só queria aproveitar aqui, senhores conselheiros, para manifestar só a minha satisfação em ver o trabalho que foi realizado aí pelas equipes técnicas, né? Cumprimentar o conselheiro Petersen aí pelo seu magnífico parecer, né? Embasado que foi pelo trabalho da nossa equipe técnica, as várias diretorias. Esse é um trabalho que foge bastante assim ao trabalho corriqueiro da nossa agência, e a resposta que foi dada, tive a oportunidade de participar de algumas poucas reuniões acompanhando a movimentação e o trabalho, foi um trabalho assim realmente digno de registro pela qualidade, pela competência, pela profundidade com que o trabalho foi realizado. Realmente chega assim até, eu confesso, me senti bastante sensibilizado, emocionado até, de poder estar fazendo parte do conselho, e no caso particular ainda da presidência, vendo um trabalho de tamanho gabarito. Eu diria que é um trabalho realmente a ser copiado e imitado aí Brasil afora, porque ele realmente é diferenciado. Quer dizer, um olhar que, sobre as várias diferentes perspectivas, né? A perspectiva legal, a perspectiva econômica, a perspectiva técnica e a sinergia entre essas
várias dimensões aí para produzir um relatório com a profundidade e o gabarito com que foi produzido. Eu realmente quero cumprimentar a todos, assim, porque realmente é uma peça digna de ser lida, né? E eu não tenho a menor dúvida que é um benchmarking em relação a trabalhos desse tipo, um tempo exíguo, pressionados por outras dimensões e outros tantos setores que nós temos que regular, que também apresentando aí emergências, etc., mas a gente, o corpo técnico conseguiu produzir um trabalho, assim, eu diria, eu insisto, absolutamente diferenciado e com uma profundidade que realmente impressiona. Tá? Então, parabéns, Estela, por favor, a nossa diretora-geral, transmite a todo o nosso corpo, também a própria direção-geral, aí, que também estava aí na coordenação de todas essas iniciativas, esses trabalhos, e realmente é contagiante, assim, a forma e a competência com que o trabalho foi feito. Bom, então agora passamos para a parte final desta análise, deste processo, devolvendo então a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, que faça então a confirmação do seu voto. Senhor presidente, antes de proferir o voto, eu gostaria também de elencar que o trabalho que foi feito por todas as diretorias técnicas em um tempo extremamente exíguo e com uma complexidade da matéria, com a quantidade, o volume de material a ser examinado, com a quantidade de municípios, e ainda associado a isso a pouco número de pessoas que a Gergs tem no momento, e agravado com todas as outras inúmeras atividades que estão avolumando o serviço nos últimos tempos, né? Eu gostaria também de parabenizar toda a equipe técnica pelo trabalho de excelência que foi feito e também, em especial, a nossa assessora, Eleonora, que muito me auxiliou nesse processo como um todo. Mantenho o voto, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Conselheiro Mangion? Acompanho o relator. Muito obrigado. Conselheiro Alexandre Porce? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Também acompanho o relator. Portanto, a análise do processo 0009163900/21-7, que trata da comprovação da capacidade econômico-financeira da Corsan, foi aprovado por unanimidade. Passando adiante para o próximo item, nós temos as deliberações. Precisamos deliberar com respeito à homologação do contrato de concessão da estação rodoviária de Tenente Portela, 4ª categoria, processo 0008193900/19-5. Eu passo se for possível, né, temos aqui uma recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos de homologar o contrato firmado entre o DAER e Adriano Volman Connect Viagens Limitada. Eu passo a palavra, então, se for possível, para que a diretora-geral, Estela Mares, faça um relato conforme o artigo 1º da Resolução 1223/2010. Por favor, diretora. Presidente, conselheiros, demais participantes. Então, nesse processo, a exemplo de outros que a gente já tem trazido no âmbito do Conselho, o DAER nos enviou recentemente, então, um contrato de concessão firmado, né, com o prestador de serviço para a localidade de Tenente Portela, o prestador, então, para esse serviço de estação rodoviária. E nos compete, então, examinar este contrato de concessão para ver se ele está nos moldes da minuta que já aprovamos anteriormente, em 2019, na verdade. A Gergs examinou, na época, então, era o edital de licitação para essa concessão, onde já havia ali, então, uma minuta de contrato. E verificando agora, então, a diretoria jurídica examinou o processo, emitiu uma informação 50/2022, onde ela elenca ali que foram observados os procedimentos, o contrato de concessão, então, ele está de acordo com a minuta
que foi anteriormente homologada pela AGERGS, e com isso a diretoria jurídica opina, né, eu corroboro e encaminha o processo para a homologação do contrato de concessão. Então, é isso que precisa ser deliberado pelos senhores. Perfeito. Obrigado, Estela. Senhores conselheiros, estão todos de acordo? Por favor. De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. Obrigado. Conselheiro Manjão? Está sem som, João. Desculpe. De acordo, presidente. Ah, perfeito. Também estou de acordo, então está deliberado. Comunicações. Informar que está pautado para o dia 22/3/2022, na sessão 11/2022, a análise do processo de número 0003463900/21-3, que trata de homologação dos valores arrecadados pela Corsan, referentes à disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce, e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangeon. Por fim, passamos para a última fase da nossa reunião de hoje, que são assuntos gerais, e aí eu pergunto se tem algum assunto que os conselheiros queiram trazer a pauta, por favor. Eu não tenho, presidente. Eu também não, presidente. Também não, senhor presidente. Ok. Eu tenho só um pequeno comentário e registro a fazer, que eu gostaria que os conselheiros fossem informados, né? Nós continuamos aí ainda com repercussões das questões associadas com energia elétrica, tá? Hoje ainda tivemos uma reunião com um grupo de municípios, os prefeitos estão de uma forma, não é com uma ou outra agência, desculpe, uma ou outra concessionária, mas eu diria que todas as concessionárias, no caso as duas maiores, nós temos críticas muito severas, problemas. Agora, hoje de manhã, por exemplo, nós tínhamos cerca de 10 prefeitos, todos lá do Vale do Caí, né, solicitando ação da agência e tal, em relação às interrupções de energia que estão sendo frequentes e o tempo de religamento das conexões. Então, é uma questão muito importante que está afetando boa parte do Estado, e, em particular, o setor produtivo e muitas pessoas que têm relatado problemas de grande monta, né? Então, e isso está diretamente sob a nossa fiscalização a partir do convênio que temos com a ANEEL. Então, eu gostaria só de deixar este registro, também informar para o Conselho que nós tivemos também na última sexta-feira, né, nós fizemos uma convocação para que os presidentes e, enfim, staff das duas principais concessionárias viessem à AGERGS para prestar esclarecimentos e ouvir as nossas cobranças de forma direta em relação também a essas questões, né? E ali tivemos, então, a oportunidade, o conselheiro Mangion também nos acompanhou, mais alguns diretores, e nós deixamos absolutamente claro qual é o papel da agência, né? E que, fundamentalmente, é de fazer cumprir os contratos e fazer com que o serviço seja prestado da forma mais eficiente e competente possível, que é o mínimo que se espera de uma empresa privada que presta serviços públicos. No caso, temos algumas comparações que estão sendo feitas, e isso essa semana toda foi pautada, vamos dizer, na imprensa e na Assembleia, e, enfim, e tantos outros fóruns, o pessoal sentindo saudade da CE quando ela era estatal. Isso não faz nenhum sentido sob a perspectiva de que o setor privado é, por definição, mais competente na prestação de serviço do que uma empresa pública, né? E se essas comparações estão sendo feitas, é porque, de alguma forma, os atuais concessionários estão deixando a desejar. E nós temos que fazer cumprir o nosso papel na plenitude, e assim o será. Então, é essa informação assim que eu queria só te compartilhar aí com os senhores conselheiros, até porque, na sequência, nós vamos ter que tomar algumas decisões e que nós estaremos ouvindo o conselho de forma, aí sim,
avaliando aí algumas iniciativas que nós necessariamente precisamos discutir e conduzir, não hoje, mas muito em breve. Então é isso, senhores. Se não temos mais assuntos, então vamos dar por encerrada a nossa sessão ordinária de número 10/2022. Eu só pediria depois, se for possível, além dos conselheiros, dos diretores, se nós pudermos ficar mais alguns minutos, lá tem alguns outros assuntinhos que não dizem respeito especificamente à reunião, eu gostaria de tratar, além do fato de nós precisarmos assinar aí as nossas deliberações. Então, muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde e uma boa semana aí de trabalho para todos nós. Um abraço.